Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual, sabendo que Deus quer estar conosco, quer falar conosco, quer nos dirigir segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber as novas mensagens, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando, fortalecendo, dirigindo de uma forma muito especial e que a cada dia todos tenham a sensibilidade de ouvir a voz de Deus pela direção do Espírito Santo. Nosso tema de hoje, vamos falar um pouco a respeito de pureza, relação de pureza com as pessoas, a relação de pureza com Deus, o que tem acontecido com a nossa vida, com o nosso mundo. Nós observamos que o mundo está cada vez mais impuro, e esta impureza, muitas vezes, atinge também os cristãos. Muitos cristãos acabam se tornando com a mente impura, com o coração impuro, começam a se tornar maliciosos até para se defender, porque a malícia não é só aquilo que é pejorativo, não é só aquilo que é degradante para o ser humano, mas a malícia também envolve as atitudes de proteção, como, por exemplo, quando você está fazendo um negócio, você tem que ser malicioso, vamos dizer assim, suficiente para não ser enganado por aquele que está tentando te vender um produto. Você tem que observar se aquilo realmente é bom, se aquilo é válido, se aquilo que você está adquirindo realmente é útil para você e para a sua família. Não cair simplesmente na lábia, na malícia de quem está te vendendo um produto, mas observar realmente a utilidade e a necessidade dele. Jesus ele fala que nós não devemos gastar dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, aquilo que não tem utilidade não deve ser adquirido porque ele simplesmente vai ser guardado e esquecido em casa e eu apenas joguei dinheiro fora. Então Jesus nos dá esse alerta. Esse tipo de malícia, ela é necessária, mas ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do cristianismo, nós vamos ficando ingênuos demais. Isso acontece por quê? Claro, por causa da ação do Espírito Santo, por causa do foco em Jesus Cristo, devido à presença de Deus em nós, mas isso acontece porque também nós não imaginamos que alguém fará conosco aquilo que nós não temos a malícia, né? Aquilo que nós não temos a coragem de fazer com o outro. Então, nós nos tornamos ingênuos, nos tornamos mais puros, e desta maneira, muitas vezes somos ludibriados, enganados por aquele que tem essa malícia negativa, essa malícia má. Quando nós observamos o texto de Tito, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante, ele diz assim: a disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora, e estimula o nosso desejo pelo dia glorioso, quando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa.
fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Diga tudo isso aos cristãos, edifique com coragem, observe quando for necessário, ou corrijam quando saírem da linha. Você está mais no comando. Não permita que ninguém o humilhe. Observe a recomendação final aqui. Não permita que ninguém o humilhe. É claro, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você está cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, como cristão com foco em Jesus Cristo. Então, alguém que tenta humilhar você também vai estar humilhando a Deus, já que você e eu somos a imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma também, quando nós tomamos a consciência que representamos a Deus, nós temos que observar que esta representação tem que ser boa, ela tem que ser honesta, tem que ser decente, tem que ser de acordo com aquilo que nós temos a expectativa do próprio Deus, porque é pela nossa conduta, pelo nosso linguajar, pelos nossos relacionamentos, pelos frutos do Espírito Santo, é que nós apresentamos Deus, apresentamos Jesus Cristo, apresentamos o reino de Deus e nos apresentamos como cristãos também. Não adianta uma pessoa falar que é cristã porque ela é vinculada a uma igreja, a uma denominação e ter um comportamento, uma atitude completamente diferente daquilo que se espera realmente de um cristão e até, né, colocando a igreja de Cristo e o relacionamento com Deus abalado e muitas vezes maculado, manchado por causa de uma postura errada de alguém que se diz cristão, mas na verdade é apenas religioso. Então nós temos que observar o que o texto está dizendo aqui. Logo no início do texto, no versículo 11, eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem, e ele fala assim: a disposição de Deus para perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor, e como assumir uma vida repleta de Deus e de honra. Observe que ele está dando escolhas. Ele coloca duas situações aqui, em que o ser humano está para escolher. A todo momento, nós temos que fazer escolhas na nossa vida desde que nós acordamos. A escolha de como nós vamos nos vestir, para onde iremos, o que faremos naquele dia. Nós temos escolhas o tempo todo para fazer. O que vamos comer no café da manhã, o que vamos nos alimentar no almoço, no jantar, né? Então, a todo tempo, nós estamos fazendo escolhas maiores e menores. Então, a primeira coisa aqui falada a Tito é que Deus está disponível, está disposto, está à disposição para perdoar em todo momento. E ele fala aqui algo muito interessante. E isso agora é público. Por quê? Porque existiam muitos religiosos ali naquele tempo, muitas pessoas que, assim como hoje, querem reter o perdão de Deus vinculado a uma denominação, vinculado a um certo legalismo, a uma certa postura de vida que não vem de Deus. Deus está disposto a perdoar. De que maneira que ele perdoa? Da maneira que João descreve em 1 João, né, capítulo 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Então, mediante a confissão, mediante o reconhecimento de que eu fiz algo errado, que ofendeu a Deus, e diante dele eu confesso o que eu fiz de errado, peço perdão e me converto, ou seja, eu não cometo novamente aquele pecado, eu evito aquele pecado, porque agora eu já sei que ofende a Deus e sei que isso vai trazer prejuízo para mim. Então, quando nós
temos essa consciência chegou a nós porque na pregação do Evangelho e na liberdade de se expressar o Evangelho de Jesus Cristo, hoje nós compreendemos que somos perdoados pela graça de Cristo, através do Espírito Santo e através do poder de Deus que opera em nós. Então, o que ele fala aqui? A disposição de Deus para perdoar agora é pública. Todo mundo sabe que Deus perdoa. Você sabe que Deus perdoa qualquer coisa desde que haja confissão, arrependimento e conversão. Isto é necessário para o perdão de Deus, mas ele está sempre pronto a perdoar qualquer coisa, seja mais leve ou seja mais grave. O texto continua falando a respeito da salvação. E ele fala assim: a salvação está disponível em qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma experiência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honras para Ele. Como nós vamos desprezar o mal e escolher o bem. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, né, a Tito. Né? Como dentro dessa perspectiva que está sendo apresentada, devido aos problemas que Tito está tendo na sua igreja, na sua comunidade naquela época, Paulo, ele dá as instruções. Paulo, como apóstolo dos gentios, ele está dando instruções de como lidar melhor com as situações humanas, com as dificuldades humanas. Então, ele está falando aqui, hoje não é segredo para ninguém que você tem opção de agradar a Deus ou agradar ao mundo. Você tem a opção de servir a Deus ou servir ao mundo. Você tem a opção de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar as coisas do mundo que agradam na sua experiência de vida humana. Então, Paulo está falando, olha, as duas possibilidades existem. A questão é, cada um deve tomar a sua posição pessoal. Cada um tem que assumir a responsabilidade da decisão que está tomando para o mundo ou para a salvação. É isso que Paulo está apresentando aqui. É muito interessante que na sequência do texto, ele fala assim: essa nova vida está começando exatamente agora e estimula o nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Então, o que eles colocam aqui? Né, que esse dia, né, ele vai chegar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo, na teologia, nós falamos que ele já voltou, porque através do Espírito Santo ele habita em nós, então ele já voltou, ele vai voltar fisicamente, né, e nós estaremos para sempre com ele na eternidade. Então, esse processo de purificação, de santificação, é um processo para a vida, mas que nós não podemos desistir. Temos que manter a fé, manter a esperança, manter a consciência de que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e prática para todo cristão, e desta maneira nós vivemos segundo o modelo que Deus quer para cada um de nós. Deus sabe que somos diferentes, temos perspectivas diferentes, gostos diferentes, mas a base do cristianismo é igual para todo aquele que recebe a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Então, é desta maneira que a palavra de Deus apresenta os cuidados de Deus em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo, para que todos nós mantenhamos a esperança da salvação quando Jesus voltar. Dentro desse período, nós temos que manter a fé, a esperança, a pureza. Nós temos que manter tudo isso. Aqui em Tito mesmo, capítulo 1, versículo 15, o texto, ele diz assim: todas as coisas são puras para os que são puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Aqui, quando nós lemos esse texto aqui nessa versão,
ele fala de uma maneira assim bastante direta, né, para que nós compreendamos um pouco melhor a expressão de Deus para todos nós. Ele fala que todas as coisas se mantêm pura para aqueles que buscam pureza, mas para aqueles que são impuros e não querem purificar-se, tudo é impuro. Por mais puro que você apresente, por mais ingênuo que você apresenta, aquele que tem maldade na mente, maldade no coração, ele vai trazer maldade para aquilo que está sendo apresentado. Por mais que nós tentemos apresentar uma santificação ingênua, leal, firme dentro da palavra de Deus, ele sempre vai achar uma maldade. A pessoa acha maldade nos textos bíblicos, acha maldade no coração de Deus, acha maldade em Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que só olham para a perspectiva espiritual e para a perspectiva humana pelo viés da maldade, vendo a maldade, observando a maldade. Isto por quê? É que o texto fala: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Para aquele que não recebeu o Espírito Santo, para aquele que não se permite ser transformado, ele só vê maldade em todas as coisas. Então, nada para ele é puro. É claro que nós temos que ter prudência, nós temos que ter bom senso de como nos comportar, de como nos vestirmos em cada lugar, em cada situação, para que também não venhamos a atrair nenhum mal para as nossas vidas. Se uma pessoa coloca um relógio Rolex no pulso, por exemplo, e vai andar em alguns lugares de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele sabe que ele vai ter problemas com aquele relógio, com aquilo que ele está ostentando ali para todos. Ele tem o direito de usar? Tem, mas se ele não for cuidadoso aonde usar, aonde passar e não ser cuidadoso a ponto de imaginar o que o outro pode fazer, já que ele estava usando um objeto de extremo valor, então esta ingenuidade vai fazer com que ele passe por problemas sérios, por questões muito graves. Então, desta maneira, nós temos que observar que tudo tem um lugar e a maneira certa de se observar a palavra de Deus, aplicando na nossa vida, mas mantendo a fé, a pureza, a santificação, mas sendo prudentes em todas elas. Em todas essas circunstâncias, em todas as situações, nós necessitamos de prudência. Deus está cuidando de cada um de nós, mas nós também temos que ter o cuidado com a nossa vida, com a nossa reputação, com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Nós não podemos perder esta linha do aspecto do caráter e da personalidade, porque, voltando a falar, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isto é muito importante que nós tenhamos em mente. Ele fala aqui a respeito do dia glorioso da volta de Cristo, é o dia que todos nós estamos aguardando, que Cristo volte o mais breve possível para que nós estejamos com Ele pela eternidade no reino celestial e na nova terra que será reconstruída para que nós estejamos ali também. Reconstruída ou construída, né, já que é uma nova terra. No final do texto ele coloca aqui: diga tudo isso a eles, edifique a coragem deles, né? Discipule, né? Você está no comando e não permita que ninguém o humilhe. Não permita que ninguém o humilhe. Tenha as rédeas da sua vida na sua mão. Não permita que uma pessoa rebaixe você com palavras, com ações, com gestos. Não se sinta diminuído pela ação de alguém que é tão pequeno que quer diminuir você para se sobressair. Ele precisa diminuir o outro para parecer maior. Uma pessoa que faz isso é porque ela já está pequena demais. Você tem que ter apenas consciência
consciência de quem você é, consciência do lugar que você está, consciência do bom relacionamento que Deus espera que você tenha com todas as pessoas. Então, pense com atenção, pense com cuidado nestas questões espirituais, porque isso vai transformar a sua vida e a sua perspectiva de relacionamento. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana em nome de Jesus.